Olá, meus matemáticos de plantão! Hoje, neste terceiro episódio do Mathcast, nós iremos apresentar e falar tudo sobre as razões trigonométricas inversas, área da matemática que trabalha com o estudo da trigonometria no ciclo trigonométrico, para o desenvolvimento dessas tais funções. Além disso, devemos ressaltar que, principalmente no Enem, as questões sobre trigonometria ganharam um grande destaque nesses últimos anos. Por esse motivo, é bom revisarmos, para não errar nem no Enem e muito menos em outros vestibulares. Com isso, primeiramente devemos relembrar as razões básicas do triângulo retângulo, que está representado na imagem. Como vemos nela, temos os vértices representados pelas letras A, B e C maiúsculas e temos como as arestas representadas pelas letras A, B e C minúsculas. Como o ângulo está no vértice A, o cateto oposto é a aresta A, o cateto adjacente é a aresta B e como a hipotenusa é sempre o lado maior, a aresta C é a hipotenusa neste nosso triângulo. Como vimos no episódio passado, as funções trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Tendo em vista isso, vamos ver elas como uma retomada. Nesse triângulo, o seno será representado pelo cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre C. Já o cosseno será remontado da mesma forma, porém o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Desta forma, ficaria B sobre C. E por último, a tangente, que é o cateto oposto sobre o adjacente, assim A sobre C. Agora vamos ao que interessa. Vamos ver as funções trigonométricas inversas? Bora aprender seus nomes. A cossecante é o inverso do seno. É a razão entre o comprimento da hipotenusa e o comprimento do cateto oposto a um dado ângulo agudo de um triângulo retângulo. Agora a secante é o inverso do cosseno, que é a razão entre o comprimento da hipotenusa e o comprimento do cateto adjacente a um dado ângulo agudo de um triângulo retângulo, assim como mostra na fórmula, que é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. A cotangente é o inverso da tangente. Ela basicamente é a razão entre o comprimento do cateto adjacente e o comprimento do cateto oposto ao ângulo agudo de um triângulo retângulo. E aqui, no exemplo que a gente botou, dá para ver certinho o triângulo retângulo e as diferenças do oposto para o outro. E aqui, logo abaixo do triângulo, dá para observar as duas fórmulas, a da tangente, que é o oposto, sobre o adjacente, e da cotangente, que é o adjacente, sobre o oposto. Então, gente, agora nós vamos para a parte mais importante, que é a parte da prática. É na prática que a gente vai descobrindo se a gente está bem ou não na matéria. Então, aqui nós resolvemos colocar 3 imagens muito importantes, que são básicas para conseguir resolver os exercícios de razões trigonométricas inversas, e que nós também utilizamos elas bastante nos exercícios durante a aula e na prova. Essa com as 3 fórmulas que tem coloridinho em volta, elas são as fórmulas básicas que indicam a cotangente, a secante e a cossecante. Ali também é importante a gente lembrar os sinais de um círculo, porque ele pode ser positivo e negativo, como nós vimos inúmeras vezes durante as aulas, né? E, como sempre, aquela tabelinha dos ângulos, que também é muito importante caso na questão ele te peça algum número mais específico de acordo com cada ângulo. Vamos praticar então? Então, agora vamos praticar. Deixamos um exercício resolvido para vocês, que inclusive caiu na nossa última P1, e é um exercício considerado médio. É do vestibular da PUC do Paraná, e o enunciado diz: se x pertence ao quarto quadrante, daí nós podemos usar aquela imagenzinha lá do círculo que tem positivo e negativo, daí vocês vão descobrir, e secante x igual a raiz de 2, então a expressão 1 mais tangente mais cossecante dividido por 1 menos cotangente menos cossecante de x é igual a... Assim, esse é um exercício quando tu lê, tu fica meio que pensando, nossa, o que eu faço? Se tu organizar tudo bonitinho, como nós fizemos nas fórmulas, fica muito mais fácil, ainda mais com o cancelamento, que aqui pode se aplicar aquelas regrinhas de cortar. Lembrando que quando tiver adição, não pode cortar, jamais. E aqui nós resolvemos deixar mais nítido para vocês como vai funcionar um ciclo trigonométrico,
Daí a gente consegue entender melhor por que está negativo, por que é positivo, principalmente para quem sempre fica na dúvida, pode ver que ali são divididos em quadrantes e os ângulos bem direitinho. Espero que vocês tenham gostado e aguardem para o próximo MathCast. Um beijo e até a próxima!